Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Vamos lá. Olha só, aula 67, objeto de conhecimento, textualização, produção, detalhamento, produção e publicação de textos, características e elementos estruturais do gênero. Muito bem. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre gênero textual? Vamos falar sobre o gênero textual entrevista? Vamos conhecer a estrutura, como funciona a entrevista? Muito bem. Primeiramente, vamos conceituar. Vamos lá? Olha só. Vamos conceituar o gênero. O que é uma entrevista? Muito bem. A entrevista ela é marcada pela oralidade. A entrevista é um dos gêneros textuais com função, geralmente, tem uma função informativa, ok? Muito bem, ela é veiculada sobretudo pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, internet, televisão, rádio, entre outros. Muito bem. Pela internet temos novas maneiras aí de entrevista, que são os podcasts, então você vai encontrar ali na internet muitos podcasts que são entrevistas, né? Então, eles ficam também hospedados nos streamings. Então, você vai encontrar vários tipos de hospedagens, onde você vai localizar essas entrevistas. Então, geralmente, ela tem um cunho informativo, pode ter também um cunho ali de entretenimento, né? Certas pessoas que você gosta de acompanhar para se entreter. Então, ela vai trazer essas características também de entretenimento. Então, além dos jornais, antigamente, os jornais impressos, hoje os jornais digitais, então você vai encontrar entrevistas com várias personalidades, com pessoas que lhe interessam acompanhar. Então ele vai trazer ali um cunho informativo, ok? Muito bem. Como é que aparece essas entrevistas na mídia? Mídia impressa, nas revistas, nos sites informativos, como é que ela se estrutura? Vamos conhecer um pouco? Vamos lá, olha só. Então temos aí uma estrutura de como ela se estrutura na mídia, nos portais, nas revistas, como ela vai indicar a sua estrutura. Então temos primeiramente aqui, ó, o título da entrevista, né? Aí o repórter, o jornalista, a pessoa que vai fazer a entrevista, ela vai indicar o título da entrevista, né? Geralmente ele é tirado ali de uma fala do personagem, ou do entrevistado, ou o próprio jornalista cria, né? Através ali dessa fala, de uma das falas do entrevistado. Então, temos uma seção nessa revista, nesse jornal eletrônico, né, uma seção de entrevistas. Temos o nome do entrevistado, aqui, ó, né, geralmente, essa é a estrutura. Então, vamos ter o título, a seção onde é localizada a entrevista, e temos o nome do entrevistado. Essa é a estrutura básica aí. Aí vamos descendo um pouco aqui na estrutura, geralmente temos a foto do entrevistado, né? A foto do entrevistado. E temos a introdução, aqui, ó. Aqui nós vamos ter a introdução sobre o entrevistado, né? Vamos trazer essa introdução aqui, vai trazer informações a respeito do entrevistado, pode trazer sua formação, pode trazer ali características desse entrevistado, o que ele fez, quais as suas obras, se for, por exemplo, um escritor, se for um cineasta, se for um ator, né, o que ele produziu de relevante, um atleta, como ele surgiu, qual a equipe que ele defende, o que ele já conquistou, os seus grandes feitos, onde ele surgiu. Então ele vai introduzir, falar um pouco a respeito ali desses personagens. Então ele vai indicar ali as suas características,
o que ele ganhou, como ele surgiu, para as pessoas que irão ler a entrevista, conhecer um pouco mais sobre o entrevistado. Às vezes as pessoas não são obrigadas a conhecer a história de alguém muito conhecido, né? Então há ali essa introdução para as pessoas se situarem e saber quem é a pessoa. Então ele vai indicar ali a introdução, toda a história, uma introdução da história do entrevistado, ok? Vamos prosseguindo, falando um pouco mais aí dessa estrutura. Então temos aí a estrutura ainda, vamos falar sobre a estrutura ainda sobre aqui como ele vai aparecer na mídia, como ele aparece ali nos sites, né, de informação. Aí depois nós temos aqui o nome do entrevistador, o nome do repórter, o nome do jornalista ou do entrevistador. E aqui nós vamos ter algumas frases de efeito, né? As frases de efeito que o entrevistado pode falar, né? Ele fala uma fala polêmica, por exemplo, aí nós vamos ter aqui as falas polêmicas ou opiniões fortes que eles falaram aqui ao entrevistado durante toda a entrevista. Então ele é um destaque aqui para chamar a atenção do leitor para a entrevista. Então, a partir dessa opinião, dessa frase em destaque do entrevistado, o leitor ele se interessa para saber um pouco mais sobre a entrevista do entrevistado. E aqui, né, o texto por si, a entrevista, né, por si só, então, onde o apresentador, onde o jornalista, o repórter faz os questionamentos ao entrevistado e ele vai respondendo aqui. Ela é marcada pela oralidade, ou seja, pela conversa. O entrevistado grava, né, e ele vai ali conversando, perguntando ao entrevistador. Às vezes ele tem um roteiro na mão de perguntas. Pode ter o roteiro, pode não ter. Pode ter esse roteiro, mas ele também, o roteiro de perguntas, mas também ele pode, conforme a resposta do entrevistado, ele também pode fugir desse roteiro e perguntar outras coisas, né? O entrevistado responde algo interessante, fora ali da resposta, ele vai e puxa esse assunto, né? Puxa esse assunto, que é um assunto interessante, depois ele retoma o seu roteiro e prossegue a entrevista. Então, o gênero textual entrevista, ele tem essa característica da oralidade, da conversa, ok? Muito bem, vamos ver os profissionais que trabalham na entrevista? Vamos lá, olha só. Então temos aí, quem é que trabalha, quais são as tarefas dos envolvidos na produção da entrevista? Muito bem, temos um entrevistador, que pode ser um jornalista ou não, né? Temos um entrevistador que vai fazer as perguntas, né? Temos o produtor, podemos ter o produtor também, que vai produzir, né, todo o processo, o entrevistador, o repórter. Temos o entrevistado, né, o entrevistador ou o repórter, pode ser um jornalista também, né, pode ser um influencer, hoje com a internet também, né, temos ali os influencers que fazem os podcasts, então temos esses profissionais que vão fazer a entrevista. O entrevistado, temos a pessoa que vai registrar em vídeo, essa pessoa que vai registrar em vídeo ou o áudio também, a mesma pessoa pode registrar o vídeo e o áudio, e também temos a pessoa que só registra o áudio, né? Então, temos esses profissionais, entre outros, como falei, pode ter um produtor também. Então, são essas as tarefas dos envolvidos na entrevista. Então, no caso aí desses profissionais, e aí o jornalista ou o repórter que vai transcrever essa entrevista para um site de notícias, por exemplo, né? Não é uma entrevista em vídeo. Pode ser a entrevista em vídeo, gravar em vídeo ou em áudio, e depois transcrever para o site noticioso, ok? Muito bem. Então vamos prosseguindo aí, falando um pouco mais sobre as entrevistas. Olha só. Então, as entrevistas são muito importantes para a criação de uma reportagem no rádio, TV e internet. O que leva você a ouvir ou assistir uma
uma entrevista, eu pergunto, o que leva você a ouvir ou assistir uma entrevista? As questões formuladas são sempre interessantes? O que você acha? Então, as questões formuladas, as perguntas, tem que ser uma pergunta interessante, não é isso? Que lhe cause vontade de assistir aquela entrevista e o entrevistado também. O que caracteriza uma entrevista? Qual a característica da entrevista? Muito bem. Vamos entender um pouco sobre o processo de elaboração de uma entrevista? Muito bem. Olha só, o processo de elaboração de uma entrevista começa com um assunto. Sobre o que nós queremos falar, né? Sobre o que nós queremos falar na entrevista. Quem que nós vamos chamar para tratar de um assunto, né? Vamos falar aqui, por exemplo, as enchentes. Quem que nós temos que procurar para fazer essa entrevista sobre enchentes? Temos que procurar pessoas que conheçam, que são envolvidas nesse processo, né? De enchentes, de problemas climáticos e tudo mais. Então, vamos procurar alguém que tenha realmente conhecimento para elaborarmos perguntas e essas perguntas serem feitas, tá? Aí nós vamos encontrar esse entrevistado. Então, isso aqui é um processo básico da elaboração de uma entrevista. O assunto, as perguntas a serem feitas e o entrevistado. Muito bem. Então, vamos fazer outro processo, né? Depois de elaborado esse processo, do assunto, das perguntas a serem feitas e do entrevistado, todos num roteiro, ok? Nós vamos prosseguindo ainda falando sobre isso, olha só. Então vamos fazer o seguinte, as entrevistas para a reportagem. Primeiro, quem é o entrevistado? Então você vai procurar saber quem é o entrevistado, vai estudar sobre ele, saber, né, o que ele tem de importante para você perguntar, para você debater, né? Então você vai trazer essas informações aí sobre o entrevistado. Tem que estudar sobre o entrevistado. Então é uma das situações em que você vai tentar entender um pouco ali o seu entrevistado. Depois é o entrevistador, quem é que vai perguntar, fazer as perguntas, muito bem. Quem vai elaborar esse texto e onde o texto está publicado, onde ele vai ser publicado. Vai ser publicado em um jornal, vai ser publicado em uma revista, vai ser publicado na internet, né? Então, essa é uma das características. Outra característica é o tema da entrevista que você nós já abordamos. Então, uma pessoa como um político, um governador, o presidente, o prefeito, ele abrange vários conhecimentos, né? Várias situações. Você pode abordar ali o assunto sobre somente saúde. É o interesse que tem o seu site, é o interesse que tem o seu blog, é o interesse que tem ali o jornal. Então, vai abordar a questão da saúde, pode abordar a questão de segurança pública, pode abordar diversas situações, no caso aí dos nossos governantes, entenderam? Então, é necessário fazer aí essa elaboração do roteiro. Muito bem. Então, vamos agora entender um pouco mais sobre o público, né? Então, os diversos assuntos, eles podem interessar a públicos distintos, a públicos diferentes, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, às pessoas de mais idade. Então, você vai elaborar essas questões, essas perguntas, justamente para o público que te interessa, o público a que você está preparando esse material, preparando essa entrevista. Então, qual é o objetivo dessa entrevista, né? Então, você também vai perguntar e vai se perguntar ao elaborar esse roteiro. Qual é o interesse dessa entrevista, ok? Muito bem. Então, vamos falando um pouco mais aí sobre esse gênero textual entrevista. Olha só. Então, há diversos tipos de entrevista. Há diversos tipos de entrevista. Podemos dizer algumas aqui, de entrevista. Temos aqui a entrevista
jornalística, que é sobre fatos jornalísticos, entrevista de emprego. Aí, nesse caso aqui de entrevista de emprego, é você que vai ser entrevistado, ou o entrevistador, né? No caso aí, é um tipo de entrevista, mas aí, nesse caso, existe o entrevistador, que ele já tem o que ele quer, né? O que ele pretende para a vaga, então ele vai fazer certas perguntas para o entrevistado, e o entrevistado vai ter que se preparar para aquela entrevista. Também é uma entrevista, né? Mas nesse caso não é uma entrevista que vai ser publicada, é uma entrevista entre dois interlocutores, ok? Muito bem. Temos entrevista, outro tipo de entrevista, que é a entrevista psicológica, temos a entrevista social também, né? Dentre outras o tipo de entrevista. O que nos interessa hoje é as entrevistas jornalísticas, né? Que é publicada e tudo mais. Então, esse é um gênero que nos interessa. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo. Temos aqui, por exemplo, uma entrevista jornalística, olha só a diferença. Aqui, ó. Então, uma entrevista jornalística, essa aqui, ela pode estar também em uma notícia ou em uma reportagem, né? A notícia é sobre um fato que aconteceu. Então, vamos pensar que ocorreu um fato de um acidente que não houve vítimas em uma certa rua, né? Aí a pessoa se acidentou, uma moto, veio um carro, bateu a moto, a pessoa está lá. Aí o repórter vai lá fazer a reportagem, faz uma entrevista com a vítima, né? A vítima lesionou e ele pergunta como ocorreu esse incidente e tudo mais. Aí a pessoa responde para ele e tudo mais. O jornalista vai lá, dá o fato, dá a notícia, ocorreu um acidente na rua tal, esquina com a rua tal, onde o motociclista se acidentou, aí o acidente, o motociclista falou, aí pergunta como ocorreu esse acidente, aí vai entre aspas lá no texto, né, a fala do motorista, do motociclista. Então notem aí que em uma notícia também pode ter uma reportagem, né, o questionamento, a pergunta do jornalista para o motociclista nesse caso. Então, ele pode ocorrer. Pode ocorrer também em uma reportagem. Exemplo, uma reportagem sobre enchente no Rio Grande do Sul, está acontecendo. Esse repórter, ele vai viajar lá em loco, vai ao local, vai relatar o que está ocorrendo, as enchentes, os desabrigados e tudo mais, o resgate, vai contar tudo, mas ele vai chegar lá e vai fazer uma reportagem, ele vai perguntar também, vai entrevistar os moradores, perguntar como ocorreu, como eles estão, né, como estão a questão da moradia. Então, tudo isso ele vai perguntar. Então, na reportagem também, que é mais extensa que a notícia, também a entrevista pode estar presente, tá bom? Então, ele pode estar presente na notícia, pode estar presente ali também na reportagem, ok? Muito bem, vamos ver as características desse gênero textual da entrevista. Vamos lá, olha só. Então, temos aí características dessa situação aí, olha só. Então temos aqui, a entrevista ela vai ter algumas características aqui. Temos aqui um texto informativo, a característica dela é ser um texto informativo, também pode ser opinativo. Por que, professor, que ele pode ser opinativo? Porque o entrevistado, ele vai indicar uma opinião, né? Ele vai estar dando uma opinião, vai estar opinando sobre algo o entrevistado. O entrevistador pergunta e ele dá a sua opinião. Também pode ser isso, né? Então, pode ser ali informativo, porque ele vai trazer uma informação, e também pode ser um texto opinativo, porque o entrevistado ele está dando uma opinião, né, quando perguntado. Então, ele pode ser um texto tanto informativo quanto opinativo, ok? Muito bem, então vamos prosseguindo aí, olha só. Então, ele tem a presença do entrevistador e do entrevistado, ele vai ter essa presença aqui, ó,
do entrevistador, a pessoa que está fazendo a pergunta, as perguntas, e vai ter ali o entrevistado, que vai responder essas questões, ok? Muito bem. Temos ali também, uma das características é a linguagem dialógica, ou seja, uma linguagem oral, né, falada. Professor, essa entrevista, ela tem essa característica de dialógica e oral. O que vem ser dialógica e oral? Dialógica vem de diálogo. Então, eu faço a pergunta, né, o entrevistado responde. Então, é um diálogo. Pergunta, resposta, e é oral porque é na fala. Oral vem de fala. Então, é gravado, ou gravado o áudio, o vídeo, né, ou só o áudio, transcrita para os portais de notícias. Então, é uma das características, uma linguagem dialógica, de diálogo, e oral, de fala. É uma das características do gênero textual entrevista, tá bom? Prosseguindo ainda sobre essas características do gênero textual entrevista. Outra característica é a marca do discurso direto. Olha só, é a marca do discurso direto e da subjetividade. Professor, o que é isso? Marca do discurso direto e da subjetividade. Olha só, discurso direto. O que vem ser discurso direto? Quando eu faço uma entrevista com o entrevistado, ele fala e eu gravo o que ele falou. Quando eu for transcrever para o texto, eu vou transcrever exatamente o que ele falou. Não vou mudar nada. Isso é discurso direto, é a própria fala do entrevistado que vai estar no texto. Eu não vou mudar. Não vou dizer, ele disse isso, isso, isso. Não, é a fala dele, ok? Então, é um discurso direto. Subjetividade, por quê? Porque é algo pessoal do entrevistado. É ele, é o sentimento dele, é ele que está falando tudo o que ele pensa. Opinativo, estão lembrados? Então, é a opinião dele, é subjetivo, é pessoal do entrevistado. O que ele falar está dito, ok? Muito bem, ele assume os seus pensamentos, ok? Muito bem, então prosseguindo aí, olha só. Então, características, modo discurso direto é a fala do próprio entrevistado, e subjetividade é o seu próprio pensamento, né? É muito pessoal, ou seja, é a opinião dele, do entrevistado, que vai estar lá no texto. Muito bem, ele vai mesclar, ou seja, ele vai misturar a linguagem formal e a linguagem informal. Por que, professor, que ele vai misturar essa linguagem formal e informal? Porque aí vai depender do entrevistado. Se o entrevistado quiser falar numa linguagem mais formal, no português, né, mais formal, ali numa linguagem culta, ele fala. Mas aí também ele pode ali escapar para uma linguagem mais informal, utilizar uma gíria e tudo mais, sem problema algum, tá? Então, é a característica da entrevista. Temos aí para você, observe aí, ó, se você quiser observar uma entrevista, trouxemos aí um código para você, né? Esse QR Code aí, você vai acessar uma entrevista e você vai ver essas características, né? As características que eu falei anteriormente, que são textos informativos e opinativos, né? Então, você observa aí o QR Code. Vamos observar o QR Code? Aí, isso. Aí você acessa aí essas questões e você vai encontrar aí com essa entrevista com esse grafiteiro, o Espeto, que eu observei o texto e trouxe para vocês, né? Então, eu trouxe para vocês esse conteúdo que você vai acessar e ver essas características desse texto, que são textos informativos opinativos. Você vai observar também nessa entrevista a presença do entrevistador e do entrevistado. Também nessa entrevista você vai observar a linguagem dialógica e oral. Você vai observar a marca do discurso direto e subjetividade. E também a mescla de linguagem formal e informal com esse grafiteiro, um grafiteiro muito importante da nossa cultura. Então, um grafiteiro... temos essa entrevista com o grafiteiro Espeto, que você tiver curiosidade, você vai acessar e vai encontrar todas essas características, ok? Muito bem, então vamos falar um pouco mais aí, ó, um pouco da entrevista, do gênero textual entrevista, olha só. Então temos aí, afinal, o que é uma entrevista? O que vem ser uma entrevista?
É possível encontrar ou produzir uma entrevista neutra, ou seja, sem opinião, neutra, né? Isto é, imparcial, sem opinião ou sem opinião expressa? É possível? Não, não é possível. Por quê? Porque cada um de nós temos opiniões diferentes, né? Somos pessoas diferentes. Então, cada um tem uma opinião sobre algo. Então, por isso que ela tem essa característica subjetiva, ou seja, é algo pessoal. Tudo que você fala é o que você acredita, não é isso? Então, não há imparcialidade na entrevista, ok? Muito bem. Vamos falar agora sobre escolha do tema? Olha só. Então, a entrevista ela pode ser um texto em que você vai utilizar para dar consistência a um outro trabalho, ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. Então, a partir das entrevistas, a partir da escolha do tema, a entrevista ela pode ser um texto, né, que você vai ler, aí vai aprender sobre essa pessoa, sobre o entrevistado e escolher um tema também. Aí como é que você vai elaborar o roteiro para fazer a entrevista? Muito bem, olha só. Então, algumas características para você elaborar um roteiro ou como se elabora um roteiro para uma entrevista. A elaboração de um roteiro de forma que o entrevistador tenha em mãos na hora da entrevista. Então, quem vai entrevistar, ou seja, o entrevistador, o jornalista, o repórter, a pessoa que vai entrevistar, ela vai ter que ter esse roteiro de perguntas. Não que ela vá seguir esse roteiro à risca. Pode mudar conforme a resposta do entrevistado, né? Mas é necessário que tenha esse roteiro, é necessário que estude sobre a vida do entrevistado, conheça as suas ações, conheça o que ele estudou, conheça como ele é, a vida, a história e tudo mais. Então, é necessário que tenha esse roteiro. É necessário pesquisar sobre essa pessoa, analisar, estudar sobre o tema também, que a pessoa é especialista, pois como a entrevista garante a presença de alguém, podem surgir outras perguntas. Como eu falei, podem surgir outras perguntas, dependendo da resposta do entrevistado. Ele responde para você algo interessante, aí você foge do roteiro, surgem outras perguntas durante esse processo, a partir dessa resposta do entrevistador. Ok? Muito bem. E o título da entrevista? Como é que se dá? É necessário que se coloque um título na entrevista. Ela norteará melhor o objetivo, delimitando o tema proposto, bem como seduz o leitor à sua leitura. Por exemplo, olha só, entrevista com Eduardo Pereira, apontamento sobre sua nova obra. Olha só, né? Vamos dizer que aqui é um escritor. Então, o que é que nós vamos abordar na nossa entrevista? Vamos falar sobre a sua nova obra, né? Vamos falar aí sobre um novo game, alguém que produziu um jogo eletrônico. Aí vamos falar sobre o novo jogo que essa pessoa produziu. Então, esse público se interessa por isso. É um público adolescente, vamos dizer, ou um público que gosta de jogos eletrônicos. Então, vamos entrevistar somente sobre esse novo jogo. Então, vai estar lá no título, vai interessar quem? A esse público, ok? Muito bem. Esse é o principal, é chamar esse público para ler essa entrevista, ok? Aí, ao final nós vamos fazer uma revisão. A parte final é tão importante quanto a inicial, olha só. Afinal, não adianta ter as ideias e apresentá-las de maneira informal, ou seja, um texto que não abrigue coerência e coesão, não seja um texto interessante que as pessoas compreendam, ok? Muito bem, então vamos ver aqui as principais características da entrevista, do gênero entrevista, que são, primeiro, entrevista estruturada, que segue um roteiro de perguntas, vai seguir esse roteiro, você tem que preparar esse roteiro, os entrevistados seguem esse roteiro, aliás, os entrevistadores seguem esse roteiro, a entrevista já vai estar semi-estruturada, que apesar de ter um roteiro, permite fazer outras perguntas que não estão planejadas nesse roteiro. O que mais que nós temos aí? Temos mais, olha só,
A entrevista não estruturada que não segue um roteiro, parecendo mais uma conversa espontânea. Também podemos ter esse tipo. Se o entrevistado dominar totalmente o assunto, ele nem precisa de roteiro, né? Temos alguns jornalistas que têm esse dom, mas geralmente tem um roteiro para seguir, tá? Não tem como não ter um roteiro para seguir em uma entrevista. Então, essas são as características do gênero textual em entrevista.